Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus, da Congregação para a Doutrina da Fé. Estamos estudando aqui sobre o senhorio de Jesus, né? Então estamos vendo aqui sobre como foi montado o nosso credo. Foram necessários aí 2 concílios, o concílio de Nicéia e de Constantinopla. É um dos primeiros concílios da igreja, não é? Deixa eu ver aqui exatamente a data. Então, o concílio de Nicéia foi o primeiro concílio geral da igreja. Foi no ano 325 depois de Cristo. Ainda estavam sob a influência do Império Romano, mas já o Império Romano, através de Constantino, já tinha declarado que a Igreja Católica, que o cristianismo, então, seria a religião oficial do Estado. Então, quer dizer, todo Estado teria que acreditar no cristianismo, ou seja, no catolicismo, né, que estava em início aí. Então, houve esse primeiro concílio, 325 depois de Cristo, foi em Nicéia, para combater algumas heresias, como já disse a vocês, heresias aí que vão surgindo dentro da própria igreja, através de padres, de bispos, vão surgindo, porque faltava definição dos dogmas, né? Definição do que crer. Então as pessoas diziam que Jesus não era Deus, que era somente homem. Outros diziam que ele não era homem, que não era Deus, era somente homem. E assim, sucessivamente, era uma confusão tremenda. E para alguns, né? Claro, para alguns. Para muitos, para a maioria, não tinha problema nenhum. Todos acreditavam que Jesus era Deus e homem. Vamos dizer aí, 90% acreditava sem causar confusão. Mas tinha aqueles 10% que davam problemas e suscitaram heresias dentro da igreja. Então foi necessário montar esse concílio de Nicéia para combater, então, aí essas heresias. Bem, então foi no ano de 325 depois de Cristo, né? Principalmente o arianismo. Ário, eles foram definir sobre o que Ário ensinava. Ário era um padre da igreja muito influente, muito carismático, assim, no sentido de que as pessoas gostavam dele. E ele, então, só que ele ensinava coisas contrárias à fé católica, né, no caso, né? Alguns dos seus ensinamentos, ele dizia que o Filho de Deus não é de uma substância com o Pai. Não é da mesma substância com o Pai, o Filho de Deus. Ele é uma outra substância. Então quer dizer que ele não é uma substância divina. É alguma outra coisa. O Filho de Deus não é igual ao Pai. Como nós dissemos aí no nosso último programa, que eles são exatamente iguais, né? As 3 pessoas da Santíssima Trindade são exatamente iguais em questão de substância, em questão de divindade, são totalmente diferentes em questão de personalidade, isso que nós estudamos no nosso último encontro. E que o Filho de Deus não é eterno com o Pai. O Filho de Deus, para ele, então, para Ário, é criado e, consequentemente, não é nenhum Deus. Então, são essas coisas aí que vão surgindo dentro da igreja e que houve necessidade, então, de se reunirem, né? Aí o colégio episcopal, o magistério da igreja, que são os bispos, junto com o Papa da época, para combaterem essas heresias e colocarem um fim a isso, né? Então, daí o Nicéia, então, elabora um credo, que é esse credo que nós lemos aí nos domingos nas Santas Missas, é o credo mais curtinho. E depois, em 381, então 60 anos mais ou menos aí, Ário já tinha as ideias de Ário que permaneceram aí muitos anos dentro da igreja. Bom, eles vão permanecer ainda, tá? Então quer dizer que não vai acabar aqui, né? Muita gente continua ensinando o que Ário ensinava, mas daí ele foi combatido novamente. Também houve uma outra questão, nesse concílio de Constantinopla, houve uma outra questão aí
de um sujeito chamado Macedônio. Ele tinha aí também umas ideias absurdas e então tiveram que ser combatidas, não é? Por exemplo, esse Macedônio, era o nome dele, né? Era um padre em Constantinopla. Constantinopla é a antiga Istambul, né? Hoje é a cidade de Istambul, uma das cidades mais antigas do mundo. Ok? Então essa Constantinopla, que hoje é Istambul, ele tinha lá um padre macedônio que dizia que o Espírito Santo é uma mera criatura e um anjo ministerial. Então, consequentemente, o Espírito Santo não é Deus. Então foi combatido também esse tal de Macedônio aí, né? Que iniciou a heresia macedonista. E aí nesse concílio, então, de Constantinopla, então eles aumentam o credo com novas fórmulas doutrinais. Então veja o que eu estou explicando para vocês, né? Os dogmas são fórmulas doutrinais. O que é uma fórmula doutrinal? Então ela é elaborada, essa fórmula é elaborada após muita oração, muita pesquisa, muito estudo. Ela é elaborada para você crer no que você não vê, como eu já disse, né? Então uma fórmula, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é uma fórmula dogmática. E isso não pode ser alterado, porque foi dogmatizado. Até então, se não foi dogmatizado, nós chamamos de axioma. O que é um axioma? É uma fórmula que não foi dogmatizada. Então ela pode ser discutida, ela pode ser reavaliada, revista. Eu posso não acreditar, não estou em pecado. Agora, se eu não acreditar em um dogma da igreja, em uma fórmula que foi dogmatizada, bom, aí eu estou em pecado mortal. Aí é diferente. Por exemplo, uma fórmula que não foi dogmatizada sobre Nossa Senhora. A Nossa Senhora é medianeira ou mediadora de todas as graças. Por que a igreja diz isso? Que Nossa Senhora é medianeira ou mediadora de todas as graças. Quer dizer, todas as curas, libertações, conversões, milagres, tudo passa por Maria? Mas não é Jesus que faz? Sim, é Jesus que faz. Pela força do Espírito Santo. É Ele que faz pela força do Espírito, a graça do Espírito. Então, na verdade, é o Espírito Santo que dá condições para Jesus realizar os milagres. Olha que coisa. Veja, é interessante isso, né? Muitas vezes a gente esquece do Espírito Santo e fala, não, Jesus que realizou. Mas Jesus realizou por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, Jesus não realizaria. Aí que está. Então é preciso entender bem isso. Tá bom? Agora, estou dizendo para vocês que todas essas curas, milagres, conversões, bênçãos, tudo isso passa por Nossa Senhora. Como é que é isso? Ela é medianeira de todas as graças? Sim. Por que a igreja acredita nisso? Porque a igreja acredita no seguinte, olha o que eu vou dizer para vocês. A igreja acredita assim. Se a maior graça, que é o Filho de Deus encarnado, passou por Nossa Senhora, se Ele, que é a maior graça, passou por Nossa Senhora, então todas as graças decorrentes desse Verbo encarnado passarão por Nossa Senhora. Será que você conseguiu acompanhar meu raciocínio? Então, é nesse sentido, que se a maior graça, que é o Verbo, Filho de Deus que se encarnou para morrer por nós, ser crucificado, derramar todo o seu sangue, ressuscitar pela força do Espírito, iniciar uma igreja pela força do Espírito e criar os sacramentos da igreja pela força do Espírito. Tudo isso ele fez. E ele, sendo toda essa graça, ele passou por dentro de Nossa Senhora. Então a igreja entende que todas as outras graças que vêm ou advêm de Jesus Cristo também passam por Nossa Senhora, porque elas são menores. A maior é o Verbo encarnado. Então as outras são menores. Se a maior passou, as menores também passarão. Mas isso aí não é um dogma. Veja, não é um dogma, é um axioma.
Quer dizer, se você não acreditar, você não está em pecado. Mas eu digo para você, como católico, que convém você acreditar. Convém. É melhor para você acreditar nisso, porque se você não acreditar, você não está totalmente 100% conectado aí com a Igreja Católica, com a doutrina católica. Porque se a Igreja ensina isso, embora não foi dogmatizado, se ela ensina isso, é bom que você acredite. É bom você acreditar no que a Igreja ensina. Você não precisa acreditar só nos dogmas da Igreja. Não, tem muita coisa que não é dogma da Igreja e que nós acreditamos. Muita coisa que não foi dogmatizada. Não teve necessidade de ser dogmatizada. Não é? Por exemplo, Jesus instituiu os 7 sacramentos. Não é? Mas enterrar os defuntos também é algo que é tão forte quanto os sacramentos. Também é um sinal de Deus, porque é um sinal de misericórdia. Mas não foi sacramentado por Jesus Cristo. Ele não criou o sacramento de enterrar os mortos. Não. Ele disse que é uma obra de misericórdia enterrar os mortos. Obra de misericórdia. É uma obra que ajuda você a crescer em santidade. Mas muita gente diz que Jesus poderia ter transformado aí o ato de você enterrar os defuntos como um sacramento, como um sinal de Deus. Porque aquele corpo vai ressuscitar. Mas Jesus não julgou necessário isso, não o fez. Mas você acredita que é uma obra de misericórdia? Que aquele corpo vai ressuscitar no último dia? Aquele corpo vai voltar, mesmo não existindo mais? Mesmo ter sido comido pelos vermes, ele vai voltar? Você acredita nisso? Ah, acredito. Então ótimo. Então não precisa ser dogmatizado para você acreditar. Não é isso? Então são essas coisas que nós temos que procurar entender. Por exemplo, as 4 notas da Igreja, que são as últimas aqui do credo. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. São as 4 notas da Igreja. Ah, mas cadê o Romana aí? Então, mas a Romana não é uma nota da Igreja. A Romana não faz parte da Igreja, assim, da Igreja, como um mistério. Roma, ela é romana porque tem sede em Roma. E a sede de Roma é uma sede visível, porque é uma cidade. E lá tem o Vaticano. Então, mas as 4 notas da Igreja, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, veja que isso aqui é rezado há mais de 2000 anos. Não é? Nós já passamos aí bastante do ano 2000. Isso aqui foi declarado no concílio de Constantinopla, no ano 380. Deixa eu olhar aqui de novo, que eu sou ruim para guardar data, que é uma coisa, viu? 381. Então veja que no ano 381 foi declarado isso daqui, essas 4 notas da Igreja. Desde lá, então já fazem 1600 e mais de 1620 anos aí, que é mais de 2000 anos que a Igreja professa isso. Ela declara isso. Ela reza isso. Veja, não é de ontem, não. Nossa igreja não é uma igreja que surgiu aí ontem, ou há 10 anos atrás, ou há 500 anos atrás, como aí aconteceu com o protestantismo. Não, nossa igreja é 2000 anos atrás. Ok? Então, querido irmão, querida irmã, ao longo de todos esses séculos, então, a Igreja proclamou, testemunhou com fidelidade o Evangelho de Jesus. Ao terminar o 2º milênio, porém, esta missão ainda está longe de se cumprir. Olha o que essa congregação para a doutrina da fé está dizendo para nós. Vou repetir. A Igreja, ao longo dos séculos,
proclamou e testemunhou com fidelidade o evangelho de Jesus. Em meio a heresias, problemas, em meio a padres que vinham com ideias absurdas, bispos que vinham com ideias absurdas também. Mas a igreja está firme, está forte e proclamou sempre a verdade e defendeu a verdade. Quantas heresias já houveram dentro da igreja? Já houve heresia, por exemplo, os iconoclastas. Os iconoclastas que foi aí, mais perto do ano 500 depois de Cristo, né? Surgiu um sujeito lá e ele então era imperador e ele queria combater sobre as pessoas que veneravam ou adoravam imagens. Bom, você sabe que adorar imagem evidentemente está errado. Nós temos que venerar a imagem. Mas depende. Se for imagem de Nossa Senhora e de santos, então nós temos que venerar. É chamado de dolia. Chamado de dolia, né? Agora, nós podemos adorar a imagem da cruz, por exemplo. A imagem de Cristo, porque Cristo é Deus. E sua cruz foi a redenção. Então há uma diferença aí entre venerar e adorar, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Neste concílio que foi agora o concílio... Deixa eu ver aqui. Foi o concílio de Nicéia, 787. E depois o concílio de Constantinopla, 869. Né? Então, do século VIII e do século IX. Então, existiam esses problemas aí sobre essa iconoclastia. Então, pessoas que faziam essa confusão de venerar ou adorar. Então foi combatido muito dentro da igreja e teve lá um imperador que ele então começou a destruir todas as imagens das igrejas. Isso causou um tumulto, muita gente, né, muito católico dentro da igreja, que tinha esse amor pelas imagens, então foi contra, foram mortos, foram aí torturados, porque eles não aceitavam isso. Soldados, que o próprio imperador mandou os soldados destruir as imagens, muitos soldados não quiseram e foram mortos. Por quê? Porque eles eram católicos e eles veneravam as imagens e tudo mais. Então, quer dizer, foram pessoas que foram surgindo dentro da igreja e causando confusão. Então, foi necessário um concílio para tratar desse assunto. Então, o Papa teve que intervir porque ali, naquela cidade ali, já estava, então, muitos problemas quanto aí havendo muitas mortes por causa da chamada heresia iconoclasta, ícone. Ícone em grego quer dizer imagem, então por isso que é iconoclasta, né? Então, ícone é imagem, a iconografia, por exemplo. O que é iconografia? É o estudo das imagens, tá certo? Mas aí então esse Papa, então, daí ele montou uma fórmula de fé, dizendo que o culto de dulia, que é a veneração, é prestado aos santos e à Virgem Maria. Então, dulia. E o culto de latria, que é a adoração, é dirigido a Deus, as três pessoas da Santíssima Trindade, e a palavra encarnada, Jesus. Entendeu? Então, quer dizer, só o culto de adoração é somente as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas eu posso adorar a cruz de Cristo? Sim, eu posso adorar e devo adorar. Nós temos aí, na Sexta-feira Santa, a igreja, ela promove, então, todos esses eventos para você ir entendendo, se aproximando da cruz de Cristo, se aproximando do sacrifício de Cristo. Então, está ali, geralmente às 3 da tarde, é feito essa veneração, esse culto, ou melhor dizendo, essa adoração à cruz. Eu posso só venerar a cruz? Posso só venerar. Se você quiser, sim. Mas você deve adorar. Porque a cruz
de Cristo, ela é inseparável de Cristo. Assim que ele assumiu a cruz, ela se tornou inseparável, não tem mais como separar. A cruz de Cristo e o próprio Cristo é uma coisa só, porque faz parte da nossa salvação. Faz parte da paixão, morte e ressurreição de Cristo, está intimamente ligada a Cristo. Por isso que nós beijamos e adoramos a cruz de Cristo na Sexta-feira Santa. Entende? Então, quer dizer, muitas heresias houveram dentro da igreja, surgiram dentro da igreja, com o intuito, claro, com o intuito de tirar a nossa fé. E creio que muitas dessas heresias foram impulsionadas pelo maligno nas pessoas. Eu acredito nisso, sim. Mas elas vieram com o intuito de destruir. Por exemplo, esse imperador aqui, deixa eu ver o nome dele aqui para você certinho. É o Leão, né? O Leão, sim, o Imperador Leão, que morreu em 740, né? Então, esse Leão que começou, o imperador aí, ele que começou, então, essa coisa de ir contra as imagens e destruir imagens. Isso se repete. Veja, poucos anos atrás, houve aí um pastor que começou a falar mal de Nossa Senhora, mal da igreja, que começou a chutar a imagem de Nossa Senhora. Destruiu a imagem de Nossa Senhora. Então, quer dizer, sempre vai se repetir essas coisas. Essas coisas nunca estão aí totalmente acabadas. Não, elas voltam. De vez em quando elas voltam, né? É como aquelas doenças, né? Que a doença volta. Então volta no ano seguinte, aquele estado gripal volta. A Covid, né? Veja aí, a Covid começou e veio depois novas Covids. Então elas surgem, as epidemias elas vão ressurgindo. Pensamos que tinha acabado, mas não acabou totalmente. Então essas heresias também vão voltando, né? Mas o que eu estava dizendo a vocês, então, que os concílios existem para isso, né? Para combater, então, essas heresias. Bem, mas aqui, ao terminar, então, o segundo milênio, porém, esta missão ainda está longe de se cumprir. Que missão é essa? De proclamar e testemunhar com fidelidade o Evangelho de Jesus. Então nós temos que continuar. Nós daremos continuidade a isso. Daí a grande atualidade do grito do apóstolo Paulo sobre o dever missionário de todo batizado. O que ele fala em 1 Coríntios 9,16? Pois, para mim, anunciar o evangelho não é motivo de orgulho, é uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Assim se explica a atenção especial que o magistério tem posto na motivação e no apoio da missão evangelizadora da igreja, principalmente no que diz respeito às tradições religiosas do mundo. Tendo em conta os valores que essas tradições testemunham e oferecem à humanidade, com atitude aberta e positiva, a declaração conciliar sobre a relação da igreja com as religiões não cristãs afirma: a Igreja Católica nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas religiões. Pelo contrário, considera com sincero respeito esses modos de viver e agir, esses preceitos e essas doutrinas, se bem que em muitos pontos estejam em desacordo com o que ela mesma tem e anuncia. Não raro, contudo, refletem lampejos daquela verdade que ilumina todos os homens. Hoje, prosseguindo na mesma linha, o empenho eclesial de anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, também encontra ajuda na prática do diálogo interreligioso, que certamente não substitui, mas acompanha a missio ad gentes, graças ao mistério da unidade, de que resulta que todos os homens e mulheres que foram salvos participam, embora de maneira diferente, no mesmo mistério de salvação em Jesus Cristo por meio do seu Espírito. Este diálogo que faz parte da missão evangelizadora da igreja comporta uma atitude de compreensão e uma relação de recíproco conhecimento e mútuo enriquecimento na obediência à verdade e no respeito da liberdade. Então a igreja reconhece, querido irmão, querida irmã,
que fora da Igreja Católica, em muitas religiões, existem lampejos, existem luz, da luz que veio para a Igreja Católica, que é Cristo. Cristo é verdadeira luz e fonte de luz. Mas em muitas religiões existem também esses lampejos, as faíscas de luz, que na doutrina deles são verdades, são verdadeiras. Então, por exemplo, vamos dizer aí, no budismo. O budismo, que é uma religião totalmente contrária à religião católica, porque o budismo acredita na reencarnação. E reencarnação você sabe que não existe, porque o homem foi feito uma vez só. Ele não vai reencarnando, não vai voltando à vida, não, isso não existe. Mas os budistas, como outras religiões reencarnacionistas, acreditam na reencarnação. Muito bem. Então nós não podemos acreditar no budismo? Então vamos verificar a doutrina do budismo. Na doutrina do budismo diz ali que nós devemos, as pessoas, os budistas, devem respeito aos mais velhos, ajudá-los, ter em consideração todos eles, seus pais, os idosos, cuidar deles até o último dia de vida. Então isso daí é contra Jesus Cristo? Claro que não. Claro que não. Então esse ponto doutrinal do budismo é importante para nós? Ali tem uma faísca da salvação de Jesus? Tem sim, tem uma faísca. Claro, então, eles poderão ser salvos? Poderão ser salvos. Não tem garantia como nós temos, por exemplo. Mas poderão ser salvos se cumprirem exatamente aquilo ali com muito amor. Então, como diz aqui, né? É de diversos modos, de formas diferentes no mistério de salvação, estão de acordo com a doutrina católica. Ou a doutrina católica está de acordo com esses pontos doutrinais dessas outras igrejas. Então, por isso que a Igreja Católica não exclui, não joga fora, não descarta as outras religiões. Não, por isso há um diálogo interreligioso entre aí os cabeças, né, da igreja. Há um diálogo interreligioso para ver o que os podem unir. Não o que pode divergir. Divergir tem bastante coisa, mas tem alguma coisa que pode unir essas duas religiões? Ah, tem. O amor aos mais velhos. Ótimo, então. Vamos trabalhar aí. Vamos trabalhar juntos aí. Ah, mas é reencarnacionista. É contrário. Eu sei que é. Mas vamos trabalhar no que é positivo, não no que é negativo. Não que eu vou aceitar a doutrina budista. Não é isto. Mas vou aproveitar os pontos positivos que lá existem. E trabalharmos juntos. Então, eu posso trabalhar junto com um budista? Sim. Posso trabalhar no que concerne aí ao amor, ao respeito aos mais velhos, ajuda aos idosos e tudo mais. Posso fundar aí uma ONG, por exemplo, junto com um budista, para ajudar os idosos. Uma creche para idosos? Por que não? Somos de religiões diferentes, acreditamos em coisas diferentes, mas temos algo em comum, o amor aos mais velhos. Então isso que é importante a gente entender, e a igreja então faz esse papel aí de buscar esse diálogo, né? Interreligioso. Então aí, querido irmão, querida irmã, a igreja existe para todos, né? Para salvar a todos, a verdade. Então Jesus não dispensou ninguém de salvação. Jesus não disse, se o sujeito ali for budista, ou espírita, ou macumbeiro, eu não vou morrer por ele. Não, ele não disse isso. Ele falou que ele veio para morrer por todos. Por todos, indistintamente das pessoas que acreditam nele ou que não acreditam também. Pessoas que são ateias, né? Ateus, que não acreditam. Jesus morreu também pelos ateus, pela salvação das almas deles. Então é isso que a igreja quer proclamar. E a igreja quer que você, como igreja, proclame também, testemunhe e viva isso. É isso que a igreja quer. Quer e precisa fazer, não é? Bem, vamos pedir à Virgem Maria, então, que reze por nós. A Maria que está sempre à frente dessa evangelização, sempre à frente da igreja, maravilhosa como ela é. Então vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude nessa caminhada.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.